As alterações verificadas na NR12, inclusive as definidas esse ano, como já pôde ser verificado com a unidade 1, visa garantir uma segurança adequada aos trabalhadores em função das mudanças tecnológicas no Parque Fabril. Inclusive, isso pode ser verificado também com a nota técnica número 31, que traz esclarecimento quanto às novas tecnologias de robôs e, novamente, aqui vamos discutir a NR12, ou seja, outros tópicos da NR12. Começaremos com os tópicos gerais da NR12, a seguir trataremos do item relacionado à capacitação e também ao inventário de máquinas e equipamentos, sendo que esse item relativo a inventário de máquinas e equipamentos, como foi estudado na unidade 1, houve mudanças. Como apresentado na unidade 1, aqui também serão destacados inicialmente os itens a serem estudados nessa unidade. Então, nós vamos começar inicialmente com o princípio, apresentando o princípio básico de proteção e a NR12. A seguir será apresentada a capacitação de trabalhadores em máquinas e equipamentos de acordo com a NR12. A seguir serão apresentados requisitos específicos da NR12. Na quarto item, o inventário de máquinas e equipamentos. No 5, etapas para o cumprimento da NR2, bem como as atividades da unidade 2 e bibliografia. A unidade 2 será iniciada com a apresentação do princípio básico de proteção segundo a NR12. Os conceitos relacionados com a segurança do trabalho abordam uma sequência lógica de ações que abordam ou permitem a eliminação, redução ou neutralização de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Lembrando que aqui os acidentes de trabalho são provocados por máquinas e equipamentos. Segundo o item 12.4 da NR12, essas medidas de proteção seguem uma prioridade, as quais são aqui apresentadas. Então, a primeira nós temos as medidas de proteção coletiva, medidas administrativas ou de organização de trabalho e, por fim, as medidas de proteção individual, as quais serão apresentadas a seguir. Então, prosseguindo em relação à ordem de prioridade das medidas de proteção. Então, aqui nós temos a prioridade 1, que é representada pela proteção coletiva. A proteção coletiva, ela tem prioridade 1, ou seja, ela deve ter prioridade sobre as outras proteções, porque ela visa um número maior de pessoas que trabalham ou têm contato com as máquinas. Ela é representada através das proteções fixas e imóveis e também da sinalização. Esses dois tópicos, proteções fixas e imóveis e a sinalização, são tópicos que ainda serão apresentados nesta disciplina. A prioridade 2 é representada pelas medidas administrativas e organizacionais, e elas são divididas em procedimentos operacionais e de segurança e normas internas. Por que as medidas administrativas têm prioridade 2? Vamos supor, por exemplo, que há uma manutenção de máquinas. Essa manutenção de máquinas tem que ser feita, por exemplo, de modo que essas não sejam acionadas acidentalmente durante a manutenção. E por fim, nós temos a prioridade 3, que é representada pela proteção individual. Aqui o exemplo que nós temos é a proteção auricular, os óculos de proteção e o calçado de segurança. O que acontece com a proteção individual é que, se mesmo com as duas ações implementadas ainda existe risco para o trabalhador, é aplicada a proteção individual, conforme definida pela NR6. Agora serão apresentadas as etapas da NR12.
Então, a primeira etapa aqui que nós temos é o inventário das máquinas e equipamentos, aqui as medidas de proteção e a capacitação. Cada um desses itens serão estudados e apresentados nesta unidade ou em unidades subsequentes. Então, iremos começar com as etapas da NR12 e a primeira dessas etapas que será discutida aqui é a capacitação de trabalhadores em máquinas e equipamentos. A capacitação deve ocorrer antes do trabalhador assumir a função. O trabalhador deve conhecer os riscos aos quais está exposto, além de ser treinado para lidar com a máquina. Um exemplo que podemos dar é, por exemplo, o trabalhador capacitado a operar uma prensa hidráulica não necessariamente está apto a trabalhar com uma prensa mecânica. Lembrando que as prensas são responsáveis por grande parte dos acidentes envolvendo máquinas e equipamentos. A capacitação deve ser sem custo para o trabalhador, então, naturalmente, o empregador deve assumir todo o custo da capacitação. A carga horária da capacitação deve ser compatível para a assimilação do conteúdo e para exercício da função com segurança. Então, se há diferenças básicas entre capacitação entre as máquinas, a capacitação, a carga horária da capacitação deverá ser considerada. O conteúdo programático do curso de capacitação deve ser de acordo com o anexo 2 da NR2. O anexo da NR12 apresenta que a capacitação, no mínimo, terá que ter a descrição e identificação dos riscos associados a cada uma das máquinas e o tipo de proteção adequado, sistemas de bloqueio, operação das proteções e permissão do trabalho. Para um profissional ministrar um curso de capacitação de trabalhadores em máquinas e equipamentos, esse profissional deve ser qualificado e supervisionado por profissional legalmente habilitado. A adequação do conteúdo, forma, carga horária, qualificação dos instrutores e avaliação dos capacitados deve ser feito pelo profissional habilitado. Então, o que tem de observação? A capacitação poderá ser ministrada por instrutor que não possua registro no CREA, porém é obrigatória a supervisão de um profissional registrado no CREA. Isto é obrigatório a emissão de anotação de responsabilidade técnica. A anotação de responsabilidade técnica define para efeitos legais os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestações de serviço. Então, o que a gente verifica aqui? Que a norma NR12, ela define os requisitos para capacitação desses trabalhadores em máquinas e equipamentos. Anteriormente foi dito que o curso de capacitação deve ser ministrado por profissional qualificado e supervisionado por profissional legalmente habilitado. O que seria, então, o profissional habilitado? É aquele previamente qualificado e com registro no Conselho de Classe competente, que no caso aqui é o CREA. Agora, para também que o profissional seja considerado habilitado, além das condições previstas pela NR12, ele deve ter a anuidade do Conselho de Classe paga em dia, conforme a Lei Federal número 5194. O CREA, ele só concede habilitação para profissionais de nível técnico, tecnólogo ou superior. Com base nisso, podemos concluir que os cursos de nível
técnico, tecnólogo e superior são cursos de qualificação. De acordo com a NR12, o profissional ele é considerado qualificado quando comprovar a conclusão de curso específico para a sua atividade em instituição reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino. O Sistema Oficial de Ensino, aqui no caso, é o MEC. Logo, a legislação básica sobre o tema é a Lei de Diretrizes e Base, a LDB. Neste caso, o MEC ele classifica os cursos em educação de nível técnico, tecnologia e superior e somente podem ser oferecidos por instituições credenciadas. Há também cursos de pequena duração que são chamados de cursos livres na Lei de Diretrizes Básicas. Esses cursos eles podem ser oferecidos por qualquer instituição, mas o profissional responsável tem que ser habilitado. Segundo a NR12, o profissional ele é considerado capacitado quando comprovar por meio de registro em carteira de trabalho de pelo menos 2 anos de experiência na atividade e reciclagem sempre que há modificações nas instalações e na operação de máquinas ou mudanças de métodos, processos e organização de trabalho. Basicamente, temos 2 tipos de capacitação citados pela NR12, ou seja, a capacitação teórica e a capacitação técnica. A capacitação teórica ela é fundamentada no conteúdo programático apresentado no anexo 2 da NR12. Já a capacitação técnica, ela tem como requisitos conhecimentos específicos para a função. O que quer dizer isso? Por exemplo, vamos pegar um operador de turno CNC. Esse profissional, ele deverá ter o conhecimento específicos para a função de operador de turno CNC. Já, por exemplo, um profissional dedicado à manutenção de máquinas deverá ter conhecimentos específicos para a função manutenção de máquinas. Agora, e se a intervenção for feita no sistema elétrico? Esse profissional deverá ser capacitado ou deverá ser qualificado como determina a NR10 e não a NR12. Nos 2 tópicos a seguir são apresentadas os itens de atualização do tópico capacitação da NR12, como vocês poderão ver. Como dito anteriormente, aqui também são apresentados os tópicos atualizados do item capacitação da NR12. Aqui será apresentado o conteúdo programático mínimo para a capacitação de operadores de injetoras. Histórico da regulamentação de segurança da máquina especificada. Ela tem segurança ou não? Descrição e funcionamento, riscos na operação, principais áreas de perigo, medidas e dispositivos de segurança para evitar acidentes. Medidas e dispositivos de segurança ainda serão discutidos nessa disciplina. As exigências mínimas de segurança previstas na NR10 e NR12. NR10 envolvendo sistemas elétricos. Medidas de segurança para injetoras elétricas e hidráulicas de comando manual. Então, atributos específicos. Demonstração prática dos perigos e dispositivos de segurança. E proteções. Aqui nós podemos falar em portas e distâncias de segurança. Aqui é apresentado um exemplo deste tipo de máquina. Agora será apresentado
serão apresentados os requisitos mínimos, por exemplo, para um instrutor de capacitação em injetores. A formação técnica tem que ser nível médio. Conhecimento técnico de máquinas utilizadas na transformação de plástico, aqui no caso. Conhecimento de normatização técnica de segurança. E capacitação específica de formação. Capacitação específica de formação e conhecimento técnico de máquinas utilizadas na transformação de material plástico. Aqui é apresentado esse tipo de injetora. O que a gente pode ver aqui que o processo de transformação de material plástico, ele é constituído de várias etapas. Então, naturalmente, claramente pode ser verificada esse conhecimento técnico de máquinas para transformação do material plástico. Inclusive aqui, ó, temos o que? Um motor hidráulico ou um motor elétrico. Anteriormente foi falado que a NR10 poderia ser aplicada aqui nesse tipo de equipamento, o que claramente é demonstrado aqui na figura do motor elétrico. Considerando as boas práticas de segurança, a NR12 estabelece alguns requisitos específicos que, se atendidos, contribuem para eliminar os riscos de acidentes, e esses serão relacionados e apresentados a seguir. O primeiro seria em relação ao ferramental usado pelos trabalhadores. As ferramentas e materiais utilizados nas intervenções em máquinas e equipamentos devem ser adequados às operações realizadas. Isso significa que não é permitido utilizar um ferramental adaptado ou em más condições de uso. Para evitar riscos adicionais, por exemplo, não é permitido que os trabalhadores coloquem as ferramentas em bolsos ou locais não apropriados. É sugerido, que sejam colocados em maletas ou carrinhos apropriados no caso. Além disso, são definidos também outras características em ferramental e apresentados a seguir. Inclusive, num dos itens citados aqui, é a requisição de novas ferramentas sempre que aquelas não estiverem em boas condições de uso. Agora, a empresa também deve fiscalizar os equipamentos regularmente para que seja providenciado a troca quando necessário. Então, essa é uma das características básicas relacionadas ao ferramental usado pelos trabalhadores. Agora será apresentado outro requisito específico da NR12, e ele é relacionado à fabricação, importação, venda, locação, leilão, cessão a qualquer título, exposição de máquinas e equipamentos que devem estar de acordo ao estabelecido pelo item 12.134 da NR12. Na atual seria o item 12.15.2. Se a gente verificar todos, fabricação, importação, venda, locação, leilão, exposição e cessão, deve estar de acordo com a NR12, claramente. A seguir, na NR12 atual, nós vamos mostrar que houve uma flexibilização em relação a esse item na NR12. Agora será apresentada a flexibilização relacionada a projeto, fabricação, importação e venda de máquinas elétricas, como falado anteriormente. O que foi feito foi uma alteração, um corte temporal. Obrigatoriedade do projeto considerar segurança intrínseca, dentre outros requisitos,
só para máquinas fabricadas a partir de 24 de dezembro de 2010. Então, isso poderá ser verificado no item 12.15.1 da NR12 atual. Outro item citado nas etapas da NR2 é referente ao inventário das máquinas e equipamentos. O inventário das máquinas e equipamentos ele está previsto no item 12.153 da NR12 anterior. Neste caso, a NR12 ela está solicitando nada mais do que a relação das máquinas e equipamentos, pois parte do princípio de que, primeiramente, devemos conhecer a quantidade e os tipos de máquinas instaladas. Além da relação das máquinas, há necessidade de alocá-las em uma planta baixa, servindo como referência do local de instalação. O responsável pela elaboração do inventário é um profissional qualificado ou legalmente habilitado. As informações dos inventários das máquinas e equipamentos, eles servem para análise do sistema de gestão da NR12 e também apresentada ao Ministério do Trabalho, CIPA e sindicatos quando solicitado. Vamos apresentar as informações do inventário de máquinas e equipamentos. É feita a sua identificação com o nome da máquina, modelo, o tipo dessa máquina, torno, injetora, o fabricante, a localização da máquina ou equipamento, o ano de fabricação, a capacidade produtiva, os sistemas de segurança instalados, que pode ser o quê? Uma cortina de luz, uma parada de emergência. Agora, aqui é apresentado um modelo de inventário de máquinas elétricas. Então, nós temos inventário de máquinas e equipamentos. Então, nós temos a edificação, o tipo, o fabricante, modelo, ano de fabricação, capacidade, produtividade, tempo de operação, operadores envolvidos, está adequado ou não à NR12, previsão de adequação, recursos financeiros para a adequação e assinatura do responsável, bem como a data. Após a apresentação do inventário das máquinas e equipamentos da NR12 anterior, vamos apresentar o que diz este item na NR12 atualizada. O item é o 12.18.1 da NR12 atual. O empregador deve manter à disposição da Auditoria Fiscal do Trabalho a relação atualizada das máquinas de equipamentos. Então, você não tem que fazer o inventário com as características da máquina como apresentado anteriormente. Basta a relação atualizada das máquinas e equipamentos. Então, vamos agora verificar como é que ficaram as etapas para cumprimento da NR12 depois da não necessidade de se fazer o inventário de máquinas e equipamentos. Agora, então, vai ser necessário apenas termos a relação das máquinas e equipamentos. Tendo isso em mãos, a gente pode ir para o segundo passo, que é relativo às medidas de proteção. A definição das medidas de proteção já foi feita anteriormente com a especificação das proteções coletivas, medidas administrativas e EPIs. Essas medidas estão relacionadas com a fase de projeto para adequação, onde são definidas os tipos de proteção, as medidas administrativas necessárias e as especificações dos equipamentos de proteção individual, caso seja necessário. Já o terceiro passo engloba a capacitação.
técnica de todos os envolvidos com o maquinário e o equipamento. Lembrando que esse passo ele poderá ser antecipado, porém vale ressaltar que se por acaso houver mudanças significativas no maquinário, será necessário realizar a reciclagem dessa capacitação. Então, após a apresentação dos princípios básicos de proteção em máquinas e equipamentos, as etapas da NR12 e requisitos específicos da NR12, vocês estão capacitados a desenvolver e fazer as atividades relativas à unidade 2. A primeira é ler os itens da NR12 anterior e comparar com a NR12 atual, verificar e escrever sobre as alterações apresentadas. Depois verificar a diferença entre o profissional habilitado e o profissional qualificado e comparar as diferenças entre os dois textos da NR12. Também, o que será que é determinado pela Lei Federal número 5194. E depois vão ser apresentados 2 trabalhos. E no caso desses 2 trabalhos, vocês deverão verificar os itens estudados até agora na disciplina nos trabalhos disponibilizados. Então, nós temos o inventário para adequação de máquinas e equipamentos de uma usina de etanol, conforme a NR12, e o segundo é a aplicação da NR12 em máquinas e equipamentos e estudo de caso. Justificar as respostas sabendo que o inventário de máquinas não é mais obrigatório. Adeque o trabalho com a NR12 atual. Bom trabalho!